Sermão do Monte, capítulo 59, parte 4. As provas e os testes da fé. Ela chegará até nós de alguma forma ou maneira e haverá de testar-nos até os próprios alicerces sobre os quais temos construído a nossa casa. Que tremendo acontecimento é a morte! Ainda não passamos pela morte, em razão do que nada sabemos a seu respeito, embora algumas vezes tenhamos observado outras pessoas morrerem ou tenhamos ouvido outras pessoas falarem sobre a morte. Sem informar se a morte venha a chegar a nós súbita ou gradualmente, o fato é que teremos de enfrentá-la. Assevero que a morte é uma terrível experiência pela qual todos teremos de passar naquele momento em que percebermos que estamos saindo deste mundo, deixando para trás tudo quanto nos foi dado conhecer nesta esfera e atravessando para aquele país que está por detrás do véu. Nada existe que teste e sonde tão profundamente a um ser humano no tocante aos seus próprios alicerces, como o poderoso fato e o momento da morte. A verdadeira questão é essa: como é que nós resistimos a essas provas todas? De muitas maneiras, a tarefa primordial da pregação do Evangelho consiste em preparar os homens para que resistam com êxito a esses ataques. Não importa qual seja o seu ponto de vista da vida e nem os seus sentimentos, se você não puder ser aprovado nesses testes, conforme os enumerei, você é um fracasso total. Sem importar quais sejam os dons e a chamada de alguém, e por mais nobre e bom que seja o seu caráter, se a sua perspectiva e filosofia de vida não estão sendo alimentados por essa certeza, ele não passa de um insensato, e tudo quanto possui haverá de fracassar e desfazer-se aos seus pés, quanto mais ele precisar de ajuda. Já temos experiência com algumas dessas provas. Aqui, pois, estão as indagações que devemos dirigir a nós mesmos. Sempre podemos encontrar Deus quando mais precisamos dele? Quando esses testes nos sobrevêm e nos voltamos para o Senhor, temos a certeza que Ele está ali? Ficamos agitados e alarmados? Tememos a sua presença? Ou nos voltamos para Ele como um filho que se volta para seu pai, sempre reconhecendo que Ele está ali e que sempre haveremos de encontrá-lo? Temos consciência da proximidade e da presença de Deus nos momentos críticos? Somos detentores de uma confiança profunda e inabalável em Cristo, na certeza de que Ele jamais nos deixará ou abandonará? Somos capazes de regozijar-nos em Cristo o tempo todo, mesmo na tribulação? Qual é o nosso ponto de vista do mundo nesse momento? Qual é a nossa atitude para com esse mundo? Passamos por qualquer hesitação ou dúvida sobre a qual desses tipos de vida queremos realmente viver? Temos qualquer incerteza a esse respeito? Ainda não podemos perceber a total inutilidade daquela vida mundana que não confere a Deus e a Jesus Cristo o próprio centro das nossas vidas? O que significa para nós a morte? Ficamos horrorizados diante da morte? Temos tanto medo dela que sempre nos esforçamos por bani-la dos nossos pensamentos?
A Bíblia nos mostra claramente como deveríamos ser quanto a todos esses aspectos, se é que somos crentes autênticos. Diz o trecho de Salmos 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Versão corrigida. Nada existe de tão admirável neste mundo como a morte de um homem que é crente, dizem as Escrituras. Observa o homem íntegro. O salmista já era um homem idoso quando escreveu essas palavras. Disse ele: fui moço e já agora sou velho. Versículo 25. E essa era a sua experiência. Esse foi o seu conselho para os mais jovens. Nota o homem sincero, porque o futuro desse homem será de paz. Muitos indivíduos parecem passar por tempos favoráveis nesse mundo, mas, no fim, a sua experiência não é assim tão pacífica. Pobres criaturas, não estão preparados para o fim, não têm consciência do que os espera, e então ficam se agarrando a qualquer coisa que lhes dê um fio de esperança e não morrem em paz. Ou então, escutemos as seguintes palavras de Salmos, capítulo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Tal homem não tem receio das enfermidades, não teme quando irrompem as guerras, não se abala diante de más notícias, e nem mesmo fica pensando: que farei quando amanhecer o dia? De modo nenhum, pois o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ou então, consideremos aquela magnífica declaração que se lê em Isaías capítulo 28, versículo 16. Aquele que crer não foge. Ou, conforme dizem outras versões, aquele que crê não será confundido. Isto é, não será apanhado de surpresa. Por quê? Porque tem dado atenção ao que Deus tem para dizer, tem estado a preparar-se para o fim, de maneira que, sem importar o que lhe aconteça, ele está firmemente alicerçado. Tal homem nunca fica agoniado e não é forçado a pôr-se em fuga. Nosso Senhor mesmo ensinou claramente essa lição, através da sua parábola do semeador. Diz-nos ele que o crente falso não tem raiz. Mateus capítulo 13, versículo 21. O crente falso, pois, manteve-se por algum tempo, mas, sobrevindo-lhe a perseguição, ele acabou cedendo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus capítulo 13, versículo 22. O ensino das Escrituras não tem fim no que concerne a esse tema. Essa doutrina é positivamente ensinada nas Escrituras, sendo confirmada pela experiência cristã. Leia novamente o relato sobre os primitivos cristãos, os quais, quando eram perseguidos e até mesmo executados, agradeciam a Deus por haverem sido considerados dignos de sofrer afrontas por amor ao seu nome. Também dispomos daquelas narrativas sobre os primeiros mártires e confessores da fé, os quais, embora lançados nas arenas para serem despedaçados pelos leões, continuavam louvando a Deus.